Quero deixar clara aqui a minha opinião sobre esse pretendido acordo com os liberais que ocorreu no Congresso Nacional, enquanto uma boa parte da esquerda, da oposição, se aliou ao César Maia. É evidente que a minha opinião é para esse momento. E eu faço aqui uma análise histórica e vou passar para vocês a minha opinião num documento que escrevi. Vamos lá, minha gente. O crime de Brumadinho, mais uma vez, das quantas que se repetiram e ainda serão reproduzidas, deixa clara a necessidade de se refundar ou mesmo fundar a nossa civilização brasileira. Brumadinho não aconteceu somente pela gula nunca satisfeita do capitalismo pelos lucros. Afinal, mesmo o capitalismo tem regras e tem limites. A superexploração, o trabalho escravo, o desrespeito à sociedade, à segurança coletiva, ao ambiente, são práticas que a civilização do capitalismo atenuou. Mas não no nosso Brasil. Talvez tenhamos aqui, minha gente, a mais inurbana, abrutalhada e tosca das elites do sul do mundo. O fato de sermos o último país cristão ocidental a libertar os pretos da escravidão caracteriza adequadamente o espírito de nossas classes dominantes. Esse desvirtuamento, esse apartamento de princípios básicos da civilização estão incorporados à alma da sociedade brasileira desde o início da conquista do território. Não há entre nós predominante ou influente uma cultura humanista ou liberal. Os nossos liberais são uma piada. O racismo, o preconceito permeiam toda a nossa história, da colônia ao império e à república. Mesmo entre as chamadas estrelas, as proeminências do nosso canhestro liberalismo. Quando Machado de Assis morreu, o nosso mais insigne liberal de todos os tempos, o protótipo do brasileiro civilizado, o abolicionista Joaquim Nabuco, escreveu uma carta indignada ao escritor José Veríssimo, que em um necrológico chamou Machado de mulato. Disse ele a Veríssimo, abro aspas, eu não teria chamado Machado de Assis de mulato. O Machado, para mim, era um branco, e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho, isso nada alterava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, via nele só o grego. Fecha aspas. O liberalismo de nossos liberais é um verniz que qualquer chuvisco da realidade dos fatos desfaz. Os nossos liberais nunca foram humanistas, muito menos democráticos. Os nossos liberais nunca foram afeitos a regras, leis, limites e códigos civilizatórios. Os nossos liberais apostam sempre na ilegalidade, na trapaça, na antijuridicidade, na ilicitude, como Mariana e Brumadinho atestam. Nossos liberais apostam sempre no golpe. O golpe da independência, o golpe da república. E hoje eles estão ao lado do Bolsonaro que desprezam, mas para introduzir na nossa estrutura legal as suas vantagens, os seus privilégios e os seus absurdos. Os nossos liberais esmagaram com toda a crueldade revoltas populares, como Canudos, Contestado, Chapéu de Couro. Os nossos liberais apoiaram todas as barbaridades da Primeira República e fizeram, como propunha o liberal Antônio Carlos, o Mineiro, a Revolução de 30 antes que outros a fizessem. Os nossos liberais conspiraram contra a eleição de Juscelino Kubitschek, como dizia Lacerda, um dos ícones de nosso liberalismo histórico. Juscelino não pode ser candidato.
Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode governar. Os nossos liberais participaram do golpe de 64 e colocaram José Maria Alckmin, o liberal mineiro, como vice de Castelo. Outro tão cultuado liberal mineiro, Pedro Aleixo, foi vice de Costa e Silva. Toda a chamada banda de música da UDN, a nata de nosso liberalismo pátrio, aderiu à ditadura. Os nossos liberais foram, desde sempre, ativos contra os direitos trabalhistas. Eles criaram clubes, sociedades, movimentos das chamadas classes liberais para se opor a qualquer concessão, por mínima que fosse, aos nossos trabalhadores. E agora, repetindo as mobilizações do início do século XX, os nossos liberais foram os pilares da destruição da CLT, querem também a destruição da Previdência Social. Um parênteses ao texto. Vocês viram que a Comissão de Economia do Senado aprovou por unanimidade o Castelo Branco para o Banco Central, mesmo falando em poderes totais ao Banco Central, independência do Banco Central, o que nenhuma pessoa decente do Brasil podia aceitar. Minha gente, não há caminho com os liberais. Fernando Henrique Cardoso, típico liberal com debuxos intelectuais, fez da destruição do estado do bem-estar social, do esmagamento da herança de Vargas, a essência de seu governo. Era um tímido social-democrata. Os nossos liberais ficaram com Bolsonaro, assim como se uniram ao que existe de abominável, podre e abjeto da sociedade brasileira para destruir as tímidas iniciativas sociais democráticas de Lula e do PT. Em suas últimas reflexões, já no leito de morte, tomado pelo câncer, a morte na janela, François Mitterrand, como que arrependido das concessões que fizera ao ascendente neoliberalismo francês, disse que a burguesia julga o poder como seu direito natural. Para eles, para os liberais e sua versão contemporânea, é uma ofensa à ordem natural das coisas, aos desígnios divinos, à ocupação do governo pela esquerda, pelos humanistas. Portanto, não caminho com os liberais, com as nossas chamadas elites, com as classes que dominam a economia, a política e os meios de comunicação. Esse rompimento é a conditio sine qua non para fazer emergir e florir a civilização brasileira, há 5 séculos represada, reprimida, sufocada pela mais perversa brutalhada, ignorante e impiedosa das elites hoje dominantes no mundo. Meus amigos, fiz essa introdução para marcar os limites em que qualquer outra proposta econômica, política e social deve se mover para debelar a crise, desenvolver o país, criar empregos e distribuir justiça. Vejo uma parte da esquerda procurando ampliar a sua posição em cargos do Congresso Nacional, em benesses, fazendo acordos com o liberalismo econômico. Talvez, em determinados momentos, uma aliança tática seja necessária e possível, mas agora não. Nós temos que ter como referência fundamental a opinião pública. Esse povo todo que não caiu na esparrela da vitimalização do esfaqueado Bolsonaro e que ainda resiste e que não deve ser desestimulado a não acreditar mais nas forças políticas desenvolvimentistas, nacionalistas e progressistas do Brasil. É a minha posição. Por isso deixei clara a minha abjeção à aliança com o Maia. E fui, inclusive, insultado e agredido por algumas figuras medíocres da esquerda brasileira. Uma mediocridade que eu espero que seja passageira
que ponham a mão na cabeça e entendam que nós devemos ter, nesse momento, como referência fundamental e absoluta a opinião pública, que não pode ser desencantada das possibilidades do Brasil ser fraterno, progressista e que um nacionalismo não xenófobo se instale no nosso país. Fraternidade, minha gente, é fundamental. A aliança oportunista e tática justificada por uma parte da esquerda brasileira é canalice completa e absoluta, ou ignorância córnea. Valeu, minha gente. Obrigado pela tolerância em escutar essa minha já meio longa reflexão. Valeu, até mais.